Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está em 2 Pedro, capítulo de número 1, indo até o capítulo de número 3. E o tema do nosso devocional é Cuidado com as sutilezas do engano. Nosso texto base está em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 1 ao 3, que diz: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Muito bem. Queridos, quero deixar essa palavra aqui, uma meditação importante para a nossa vida. A primeira carta do apóstolo Pedro, ele incentiva, ele motiva todos aqueles que servem a Jesus a saber lidar com os sofrimentos da vida, as dificuldades, os caos. Então a primeira carta de Pedro, ele escreve nessa perspectiva. Ele vai dizer que existe uma luta cósmica, uma luta também no mundo espiritual, no qual o diabo trabalha também fortemente para que venhamos desistir no meio das lutas. Inclusive, Pedro vai dizer que, para nós, o apóstolo Pedro, que para que possamos superar os sofrimentos da vida e continuar firmes em Jesus, é necessário que eu me cinja, eu esteja cingindo o meu entendimento, ou vestindo o meu entendimento com a nova vida, a nova realidade que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém? Pois bem, a segunda carta, ela trata um outro aspecto. Por exemplo, se as circunstâncias desfavoráveis, que mais? E também os sofrimentos da vida, os levantes do diabo não me tiram da presença, o diabo ele não para, ele não vai parar, ele vai tentar nos destruir de alguma forma. Se o sofrimento, a dor, as oposições não conseguem me derrubar, o diabo vai partir para um segundo contra-ataque. Esse segundo contra-ataque é o que o apóstolo Pedro trata aqui na sua carta. Muito bem, o que é esse contra-ataque que ele vai fazer, o diabo, contra as nossas vidas? É o contra-ataque de usar falsos ensinos. Não sei se você está percebendo, então vou recapitular aqui de novo. Na primeira carta, Pedro nos ensina a lidarmos com o sofrimento, com as dificuldades da vida, para não sairmos da presença. O diabo tem os levantes dele, mexe um pouco nas circunstâncias, ali tenta manipular as circunstâncias, mas continuamos firmes. Aí o diabo fala assim, vocês estão firmes aí? Peraí que agora então eu vou fazer um segundo contra-ataque. E esse segundo contra-ataque é que Pedro trata aqui, o apóstolo Pedro, que é o quê? São os falsos ensinos, são os falsos mestres. Então a igreja ali que Pedro está ministrando, ela estava superando bem os sofrimentos, porém ela começou a ser contra-atacada por falsos mestres, por falsos ensinos. Lembrando que o falso mestre e os falsos ensinos, eles vêm sempre embalados numa embalagem correta, numa embalagem mostrando que aquilo que está vindo está certo. Mas quando você desembala o presente, você vai perceber bem que, na verdade, aquilo é talvez uma imitação de uma verdade, mas não é a verdade. Veja, às vezes também eles vêm com a própria verdade, só que a verdade de forma distorcida. Hoje isso é muito nítido. Por que eu incentivo o povo de Deus a ler a palavra, meditar, ter vida devocional? Justamente para não ser enganados pelos falsos mestres e nem também ir por um lado e para o outro em ventos de doutrina. Veja, eu não estou falando que a gente vai entregar um manual do que é certo e do que é errado. Mas existem algumas coisas que são fundamentais nas escrituras e que não podem ser negociadas. Por exemplo, é muito comum hoje terem pastores, pregadores da palavra que passam a mão no pecador. Tipo assim, não, é assim mesmo, não podemos ser intolerantes, não podemos ser radical. Querido, o pecado é tão radical que levou nosso Senhor para a cruz. Não existe esse negócio de passar a mão no pecado, passar a mão em quem está pecando. Não existe. Claro que ninguém vai condenar ninguém porque não somos juízes.
mas precisamos exortar. Mas hoje existem igrejas até, supostamente para evangelizar, elas vão aceitando tudo. Tudo pode, vem aqui que você vai se sentir aceito e acaba legitimando o pecado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acredito que você já deve ter visto algo a respeito. Hoje, por exemplo, nas universidades, o que há de distorções com relação à pessoa de nosso Senhor é algo impressionante. Por exemplo, prega-se muito que existe o Jesus gay, o Jesus comunista, o Jesus paz e amor, o Jesus hippie, enfim. Criam-se vários tipos de Jesus, mas ninguém quer saber do Jesus bíblico, do Jesus que cobra, do Jesus que exorta, daquele de Jesus que ama o pecador, mas também exorta aquele que quer permanecer no pecado. Então, hoje nós vivemos um tempo que nós temos que nos firmar em Jesus, porque se nós não estivermos nos alimentando da Bíblia, nós vamos talvez estar falando de um Jesus que nós não conhecemos. Então, sutilmente, ensinos vão entrando dentro da igreja. Vão entrando sutilmente dentro da igreja. Culturas que não tem nada a ver com o ensino de Jesus. Então o apóstolo Pedro fala de heresias destruidoras, ao ponto até de renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então são heresias destruidoras que renegam o soberano Senhor. Hoje, por exemplo, muitas religiões, elas também distorcem a imagem de nosso Senhor. Jesus, eles não dão ênfase à ressurreição, eles não dão ênfase a uma nova vida em Cristo. Não é em Buda, não é em Maomé, mas é em Cristo. Não dão crédito a Vishnu, tantas outras entidades. Mas o Jesus bíblico, o Jesus que é o nosso verdadeiro intercessor, por exemplo, hoje existem religiões cristãs que colocam outras pessoas como intercessores. E a Bíblia fala que Jesus é o único Senhor. Ele falou que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então pessoas estão usurpando a posição que Jesus adquiriu pelo seu próprio sangue. Então são coisas que nós devemos estar atentos. E muitos seguirão suas práticas libertinas. Tudo pode, né? E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, né? Ou seja, aqui já é a questão do falso profeta que prega só pensando no dinheiro, né? Infelizmente, queridos, o mundo está assim, o cristianismo está do jeito que está. É interessante nós pensarmos que até aqueles que são falsos profetas, eles pregam muitas vezes a verdade, eles não pregam mentira. A questão é a inspiração, a questão qual é a intenção que eles têm. Geralmente no final vai ter alguma coisa envolvendo dinheiro, não que a gente não possa ofertar, né, na vida de pessoas, eu não me refiro a isso. Até nós devemos ofertar na vida daqueles que pregam a palavra. O que eu estou me referindo é pessoas que, felizmente, elas fazem de fato um verdadeiro comércio com a palavra de Deus. A intenção delas é se valer, né, do evangelho para enriquecimento próprio, para enriquecer. Então isso é muito, muito ruim, né? Então assim, a carta do apóstolo Pedro, ela é importante porque, olha só, se o diabo não consegue nos derrubar, nos destruir através, queridos, das dificuldades, provações e lutas, o que ele vai fazer? Ele vai sutilmente implantando doutrinas estranhas no meio do povo de Deus, ao ponto das pessoas ficarem ali totalmente tomadas pelo erro, elas ficam anestesiadas com o erro e no final de tudo elas comprometem a salvação delas. Então, essa palavra é uma palavra importante para nossa meditação. E então ele vai falar também que aqueles que são, né, esse canal para destruir, né, as pessoas humildes, né, que creem na palavra, que introduzem falsamente ensinos errados e distorcidos, Pedro vai dizer que o caminho deles, o final deles vai ser um final muito terrível. Ele cita inclusive os anjos, né, quando pecaram. Ele cita, por exemplo, né, o que aconteceu quando Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Então ele vai mostrando que as pessoas que assim fazem para confundir as outras. Quantas pessoas no tempo de Noé, por exemplo, diziam que Noé estava louco, né? Que o que Noé estava ensinando estava fora, né, da verdade. Aquilo que Noé estava fazendo não vinha da parte de Deus, né? Enfim, então da mesma forma hoje nós pregamos a verdade, existem resistências, mas também existem os falsos ensinos aí que nós devemos ter muito, muito cuidado, muito, muito cuidado. Se os ensinos não estão glorificando o Senhor, nós devemos pensar e ter certo cuidado. É possível inclusive que aparentemente haja muito poder ali de Deus, aparentemente poder de Deus, né, entre aspas, se manifestando, só que nós temos que julgar conforme a palavra. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu acompanho um canal que é de um pastor que
e ele é muito usado na libertação. Aí eu estava analisando como que ele procede, né? Ele é muito usado assim. Ele fala, o anjo aqui mete a espada aqui nesse demônio que está na vida dessa pessoa. E, irmãos, é impressionante. A pessoa fica quase flutuando, fica em pé rapidamente, assim. Não dá para negar que é uma possessão. E dá para perceber que aquilo não é manipulado, não. Alguns poderiam até pensar assim, mas isso aí é manipulação. Não é. Talvez possa até aparecer, ter essa impressão, né? Como eu achava em alguns momentos, será que isso não é manipulação? Será que isso não é, enfim, para ganhar, né, visualizações, redes sociais? Comecei a acompanhar, ele é muito usado, só que eu percebi uma coisa, que eu vou mandar mensagem para ele para perguntar. Em nenhum dos vídeos que eu assisti, ele pediu pro diabo falar quais eram os pecados que ele estava ali trabalhando na vida daquelas pessoas que estavam possessas para ele ter direito àquelas vidas. No final, assim, sutilmente você vai percebendo que ele tenta se exaltar um pouquinho com aquilo que ele faz. Ele fala bem assim, pastores não têm coragem de vir aqui onde eu venho, olha só, eu vou para cima dos demônios, tipo assim, como se nele tivesse o poder em si mesmo. Então, o que eu percebo? Ele não tem igreja, ele não tem uma igreja a princípio que ele está associado, parece que é só ele e a esposa, mas é só uma análise que eu estou fazendo. O que eu quero dizer, amém, ele está fazendo a obra de Deus. O que me preocupa é o fato de em nenhum momento aquelas pessoas, o diabo dizer, por exemplo, quando ele pergunta qual é o pecado que ele quer entrar, né? Entrou ali pela vida daquela pessoa. E também as pessoas não se arrependem. Tipo assim, você quer confessar ao Senhor? Você quer abandonar essa vida? Eu acho que um vídeo ou outro ele diz que tem uma legalidade ali que o diabo entra. Mas é complicado a gente seguir às vezes um vídeo assim, porque sutilmente a gente pode estar exaltando o homem, entendeu? A gente começa a olhar, acha que o homem que tem poder. E a Bíblia nos deixa muito claro que Jesus falou assim, olha, não se alegreis porque os demônios vos submetem, mas que os vossos nomes estejam escritos no reino dos céus. Então o mais importante é isso. Agora, claro, né, irmãos, que Deus continue usando, né, o ministério do nosso irmão, mas a gente também tem que ter um certo discernimento também. Então eu digo para você assim, que essa é a estratégia do diabo hoje. Se ele não consegue tirar as pessoas pelo sofrimento que elas vivem no dia a dia, ele vai trabalhar através de um falso ensino. E não é brincadeira não. Crente que não lê Bíblia, crente que não medita na palavra, ele não tem uma clareza sobre o que é o que não é biblicamente. Então existe muita gente por aí ensinando coisas, tem muitos vídeos na internet, nas redes sociais. Ou seja, a gente tem que ter, por exemplo, sutilmente a pessoa, ela prefere, como eu falei, olha como que a coisa ganha muita dimensão, né? Grandes proporções. Às vezes o crente, ele acostuma... Uma outra coisa que eu vou te falar que pra mim é um erro, que existe em muitas igrejas, olha só. Eu não tenho nada contra alguém ouvir louvores. E nós precisamos ouvir louvores, sem problema nenhum. Porém, veja, eu percebo que tem crente que ele ouve muito mais louvor do que lê a palavra. Isso é uma heresia. Isso é um ensino errado que entrou por meio das redes sociais dentro de famílias. Eu conheço crentes que eles são muito bons para ouvir louvor, só que eles são muito débeis em ler a Bíblia. Eles não leem a Bíblia. Eles são tolos. Carregam uma tolice. Eles não lêem Bíblia, não meditam na palavra. Aí o que acontece? Ele não percebe, mas ele acha que adoração é ficar ouvindo louvor. Não é isso. Você pode ouvir um louvor adorando a Deus, para depois você também ir para a palavra de Deus para meditar. Se você inverter isso, provavelmente você está numa doutrina errada. Possivelmente está numa doutrina errada. Outro exemplo, quando não é louvor, o que o crente ele faz? Ele começa a assistir só pregação no YouTube. Amém, a pregação, são maravilhosas. Inclusive eu assisto. Porém, nós precisamos o quê? Ler a palavra. Eu preciso investir tempo na leitura e meditação da palavra para que eu cresça em conhecimento. Então, assim, hoje eu vejo muitos ensinos assim. Por exemplo, quando a pessoa não ouve pregação, ela só lê livros. Claro que ela precisa ler, mas também não ler a Bíblia é um outro problema. Então, assim, existem muitas heresias no nosso meio. Eu falo quase em todo o meio cristão há heresias. É que nós precisamos ter cuidado e julgar esses ensinos à luz da palavra de Deus, para que nós não venhamos confundir as coisas. Outra heresia que existe no nosso meio, igreja que só vive de revelação. Revelação existe? Existe. Mas a maior revelação está na palavra de Deus. Se Deus já revelou muita coisa, se já revelou, na verdade, na palavra, ele não vai ficar revelando todo o tempo alguma coisa. Claro que o Espírito Santo vai falar com você, ele é vivo. Só que eu não posso trocar o meditar na palavra de Deus para ficar buscando revelação. Outra heresia que existe no meio evangélico. As pessoas vão para o culto só atrás de revelação. E também elas não vão para renunciar, elas não vão ali muitas vezes para mudar de vida, elas vão tipo assim, como se elas estivessem entrando naquelas pessoas que fazem leitura de mão para saber o que Deus vai falar para ela.
Então, assim, existem muitos ensinos estranhos no nosso meio, que eu poderia falar aqui vários, mas eu vou me ater apenas a esse que me vem aqui à memória, mas existem vários ensinos estranhos. Por exemplo, louvor que a letra, ela só exalta o homem, né? Nós temos que ter um cuidado, né? Então, assim, claro que eu não sou contra isso aí não, irmãos. O pessoal pode arrumar polêmica um pouco com relação a isso, mas eu não sou contra, não. Tem um louvor que fale de forma horizontal aqui também, para tocar no homem. Mas desde que isso te leve a adorar a Deus. Agora, se você tá só como aquele louvor, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Então, esse tipo de louvor aí que só exalta o homem. Agora é estranho, irmãos. Agora é engraçado. Olha que coisa interessante de analisar. Tem pessoas que só ouvem esse tipo de louvor. Se não for um louvor assim que exalta o homem, ela não gosta de louvor que exalta a Deus. Não tá errado isso? A pessoa, olha, meu Deus, olha só que coisa. A pessoa só quer ouvir louvores que exalta o homem. E quando é um louvor que exalta a Deus, ela muda. Não, é heresia que já tá na cabeça da pessoa, não pode. A pessoa, ela tem que entender que o centro da adoração é Deus. Ela tem que se alegrar nos louvores que exaltam o nome de Deus. Amém? Por exemplo, pessoas, irmãos, que querem fazer a obra, mas a vida tá toda bagunçada a vida e quer forçar a barra. Não pode, não dá para você exercer autoridade se a sua vida particular ela não está alinhada. Ela não está alinhada à vontade de Deus. Precisa fazer esse alinhamento. Então, irmãos, são tantas heresias que existem no nosso meio. Fora, irmãos, doutrinas que tem de todo tipo. Doutrina que diz que Jesus não é Deus. Doutrinas que dizem que o Espírito Santo é uma força, como das testemunhas de Jeová. E aí, como é que você vai discernir isso aí? Quando você tiver conhecimento da palavra. Não estou falando que é pra gente ser um expert na palavra, mas pelo menos pessoas esclarecidas para saber aonde a Bíblia fala dos principais ensinos da palavra de Deus. Por exemplo, aqui uma heresia que no tempo de Pedro aqui, quando ele fala sobre práticas libertinas, né? As pessoas permitem tudo, tudo é permitido, né? É como se Deus, e Pedro faz uma asseveração aqui, que vai chegar o dia que Deus vai trazer a prestação de contas. Inclusive, doutrina diz falar, Jesus não vai voltar não. A pessoa não prega, né, o retorno de Jesus, iminente, né? Está próximo. As pessoas relativizam isso aí, levam a vida como querem. E Pedro vai dizer, olha, Deus ele é longânimo, esperando que todos venham se arrepender, mas não brinque com a longanimidade de Deus. Quando chegar a prestação de contas, aquele que não está na bênção vai padecer. Então, queridos, que nós possamos estar atentos. Se você não saiu da presença por conta de sofrimentos e lutas que você está passando ou já passou, pode ter certeza que o diabo vai tentar te enganar com ensinos distorcidos. Então, que Deus te dê e me dê muito discernimento, para que não venhamos, talvez sutilmente, como eu coloquei no título dessa palavra, começar a se afastar do caminho que leva à vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo.